O estudo é sobre as duas testemunhas. Lembramos que nós estamos nessa série sobre escatologia, tudo começou a explicação a respeito do que é escatologia e por que estudar escatologia. Depois estudamos sobre as promessas da vida de Jesus, aí já pegamos lá no comecinho, né, as profecias e promessas da primeira vinda de Cristo, do Messias. Vimos e cremos que tudo isso aconteceu em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso Cristo, ele é o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo, morreu, ressuscitou e venceu a morte. Depois dessas promessas e profecia da primeira vinda, vimos que Jesus deixou promessas e profecia da segunda vinda. Aí, mediante essas promessas, nós entramos aí nos sinais da segunda vinda, né? Estudamos Mateus 24, os princípios das dores, fome, guerra, horror de guerra, a iniquidade, o amor diminuindo, a proclamação do evangelho. Depois entramos na grande tribulação, estudamos sobre o anticristo, a marca do anticristo, o falso profeta. Então, dentro de todo esse contexto, nós temos também agora a figura de duas testemunhas, né? Que é Apocalipse capítulo 11, porque essas duas testemunhas também se dão nesse tempo do reinado de anticristo. Então, nós estaremos lendo a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 11 e estudarmos esse assunto, esse evento, que também é um evento relacionado mais perto do período do fim, e entendermos o que se trata e que o Senhor nos ajude na compreensão desse assunto. Bem, Apocalipse capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 3, é o que dá foco. Lembrando que nós não estamos estudando capítulo por capítulo, tem 5 temas específicos. Por isso que a gente não vai ler os versículos primeiros aqui, né? Só o versículo 3 a seguir, que dá foco, ênfase às duas testemunhas. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 a seguir, e diz: darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestido de pano de sal. Estas são as duas oliveiras, os dois caixais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Essas têm poder para fechar o céu, para que não chova no dia da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiser. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, línguas, nações, verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus do céu. É passado o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. Amém? Só pela leitura dá para a gente ver um pouquinho da dimensão do assunto, da complexidade desse assunto. É claro que, basicamente, toda forma de estudo, independente do tema, sempre há várias linhas de pensamento, né? Você vai estudar o anticristo, pela qual nós estudamos Apocalipse 13, nós vimos aí que tem várias linhas de pensamento. Um acredita que já aconteceu, outros que vai acontecer. Aí você vai para a respeito da marca, um acha que é literal, o outro acha que é simbólico. Então, todos os assuntos de estudo, sempre existe 2 ou 3 linhas predominantes, as mais fortes. Se tratando do capítulo 11, ele parece mais complicado ainda, porque pensa num assunto que dá direção para várias linhas de pensamento, né? Mas aqui nós vamos trazer algumas delas e também trazer o pensamento pela qual a igreja acredita também. Meus irmãos, nós temos aqui, a respeito dessas duas testemunhas, para alguma linha de pensamento chamado preterista, ou seja, já é um grupo de pessoas de teologia que acredita que o capítulo 11 isso já aconteceu. Essas duas testemunhas já veio na terra, não vai acontecer mais, e ainda mais quando você pega esses eventos nos primeiros versículos e fala a respeito do tempo. Então eles apontam que essa profecia, esse capítulo 11,
ocorreu ou já aconteceu no ano 70 depois de Cristo, com a invasão ali de Tito, né, no tempo de destruição. Então, a preterista acredita que o capítulo 11 já aconteceu, isso aconteceu no ano 70. Agora, aqueles que são futuristas, eles acreditam que isso aqui ainda vai acontecer. No fim do tempo, Deus vai levantar dois profetas que vão pregar e profetizar junto enquanto o anticristo está reinando. Nós temos que uma atenção também que esse capítulo 11 está falando que é o segundo ai. Aqui nesse caso, nós já estamos na sexta trombeta, porque na quinta trombeta é o primeiro ai, na sexta trombeta é o segundo ai, e a sétima trombeta é a última trombeta e é o terceiro ai. Ou seja, na sétima trombeta é onde Jesus vem, né, acontece a ressurreição, o arrebatamento, que aí é onde é a sétima trombeta e é o terceiro ai. Mas o que acontece? Se tratando da figura dessas duas testemunhas, aí que começa as questões de pensamento. Por exemplo, quando você pega, depois nós vamos devagar cada versículo, mas só para os irmãos entenderem mais ou menos como é que funciona. Quando você pega no versículo 6, ele dá sinais. Esses sinais que ocorreu no versículo 6, aponta para Elias e Moisés. Então começa. Essas duas testemunhas, alguns acreditam que é Elias e é Moisés. Porque Elias morreu, foi transladado na carruagem, só que Moisés morreu. Agora, aí começa a questão. Aí eu falo, não, já que Moisés morreu, então não pode ser Moisés. Então, Elias sim, mas aí é Enoque, porque Enoque é a outra figura da Bíblia que também não morreu. Foi transladado para não ver a morte. Aí começam as linhas de pensamento. Uns acreditam que é Moisés e Elias, outros acreditam que é Elias e Enoque. Só que as pessoas que apontam para o versículo 6 para mostrar que é Elias e Moisés, ou Elias e Enoque, ignoram o versículo 4, porque o versículo 4 também fala de dois personagens de forma figurativa. Então nós vamos estar entrando devagarinho nesses assuntos aqui, para nós entendermos qual a direção. Como eu falei, é um assunto complicado, surgem muitas linhas de pensamento, cada um aponta um lado. Então, só para os irmãos entenderem, dentro desse assunto capítulo 11, tem linha de pensamento que aponta para Elias e Enoque. Tem linha de pensamento que aponta para Elias e Moisés. Tem linha de pensamento que aponta que essas duas testemunhas é o Novo e o Velho Testamento. Tem linha de pensamento que aponta que essas duas testemunhas é o povo judeu e o povo gentil em Cristo Jesus. Então, só para vocês entenderem quantas linhas de pensamento tem a respeito só desse assunto. Se os assuntos de estudo geram linha de pensamento, capítulo 11, eu acho que é um dos campeões. É muita situação. Realmente, não é questão de má fé, porque é um assunto complicado. É um assunto muito complicado. Ele realmente dá várias posições, dá vários caminhos, dá várias possibilidades do que é. E é um assunto que a Bíblia realmente também não deixa claro. Então, o que o estudioso pode fazer, ou a igreja, aquele que estuda, é ele estudar e tentar entender o mais perto do raciocínio que a igreja, a linha de pensamento que a igreja leva. É por isso que você vai pegar a Assembleia de um jeito, Adventista de outro, você pega a Aliança do Calvário de outro, Presbiteriano de outro. Todas as igrejas basicamente divergem, cada um pensa de um jeito a respeito desse assunto, porque dá muito caminho, dá muitas raízes de pensamento e ninguém pode falar quem está certo e quem está errado. Porque a Bíblia realmente, nesse assunto, não deixa algo assim, tão concreto de a gente afirmar, até mesmo hoje. Mas vamos estudar isso aqui e nós podemos, mas é isso, sem dúvida, todo mundo é errado, nós estamos certos. Nós não vamos fazer isso, porque é um assunto que não tem como ser taxativo. Mas vamos estudar e ver aquilo que mais faz sentido mediante a linha de fé. No versículo 3, diz assim, eu darei poder às minhas duas testemunhas e elas profetizarão por 1260 dias, vestido de pano de saco. O que a Bíblia está falando é que por um período de 3 anos e meio. Então, essa questão de número, sempre, no final, é muito presente. É o anticristo, 3 anos e meio. Mesmo? Para a guerra aos santos, quanto tempo? 3 anos e meio. Então, novamente, a Bíblia dá a entender que por 3 anos e meio, essas duas testemunhas receberão o poder de Deus, a autoridade de Deus, para profetizar, pregar e profetizar, vestido de pano de saco, trazendo-se arrependimento, humilhação, né? Trazendo essa imagem. Então, o período que eles vão profetizar, 3 anos e meio. Durante esse período de 3 anos e meio, ninguém na terra pode fazer mal a eles. Eles estão blindados pelo poder de Deus e ninguém pode matá-lo, ninguém pode feri-lo, ninguém pode fazer mal. Então, assim, é um período que eles pregarão, mesmo que as pessoas tentam afrontar, perseguir, fazer mal, não podem atingir essas duas pessoas. Então, o versículo 4 diz, essas são as duas oliveiras e os dois castiçais, que estão diante do Deus de toda a terra. E por isso que aqui que está a questão, irmão. Por exemplo, quando você chega no versículo 6, por conta dos sinais que estão descritos no capítulo 6, e alguns vão dizer, está vendo? Por causa desses sinais, uma das testemunhas é Elias.
e por conta dos sinais, a outra testemunha é Moisés. Aí outros falam assim, mas Moisés não pode ser porque Moisés morreu, então tem que ser Enoque. Mas aí nós não temos nenhum feito de Enoque, sobrenatural. Enoque, ele andou com Deus, foi fiel a Deus, e ele foi transladado para não ver a morte, mas você não vê nenhum sinal. Aí, então aí começa já a dificuldade que a gente crê que realmente esse testemunho é Elias e Moisés ou Elias e Enoque. Por quê? Porque se pode ser Elias e pode ser Enoque, e por que não pode? Porque a Bíblia diz assim, ó, essas duas oliveiras, essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, se há a possibilidade de ser Moisés e Elias, então também há a possibilidade de ser essas duas oliveiras. E quem são essas duas oliveiras? Zorobabel e Josué. Essas duas oliveiras o que está escrito em Zacarias capítulo 4, que é a pessoa de Zorobabel, que foi um líder, depois que saíram da Babilônia, e Josué, que foi sumo sacerdote. E nesse período, Zorobabel, Josué, ele recebeu o Espírito da parte de Deus de motivação e coragem para a reconstrução do templo. Então, Zorobabel e Josué, nesse período depois que saíram da Babilônia, eles vieram para Jerusalém para ajudar a reconstruir o templo. São as duas oliveiras. Agora, se pode ser Moisés e Elias, por causa do versículo 6, então também pode ser Zorobabel e Josué. E como é que fica? Então, está vendo como é que fica difícil a gente apontar o nome de uma pessoa? Já é Moisés que vai vir, é Elias que vai vir, é Enoque que vai vir. Então pode ser Zorobabel, então pode ser Josué, sumo sacerdote, porque Zorobabel também é da linhagem de Davi. Então nós vamos dar continuidade, porque no versículo 5, fala assim, no versículo 4, essas duas testemunhas são as duas oliveiras. Então, Zorobabel e Josué. São os dois castiçais que estão diante de Deus da terra. Versículo 5. Se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Olha só. Aí, qual profeta na Bíblia, ou qual personagem da Bíblia, que sai o fogo da boca para matar alguns inimigos? Aí não tem ninguém. Tá? Ninguém de apontar, o profeta tal, sai o fogo da boca para matar os inimigos. Então, nós temos aqui uma outra personagem. Né? Agora, o que é mais perto desse versículo 5 é o que está escrito em Jeremias. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmão. Jeremias 5, versículo 14. Deus falando para Jeremias, falou bem assim, portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que eu converterei as minhas palavras na tua boca em fogo. Deus falando para Jeremias, Jeremias, eu vou converter as minhas palavras na tua boca como fogo, e em lenha, e este povo em lenha, e eles serão consumidos. Então, o que o versículo 5 está falando é o que Deus falou para Jeremias. Jeremias, as minhas palavras na sua boca vai ser como fogo. E o povo que vai ouvir vai ser como lenha. Então, aqueles que querem fazer mal, aqui nós estamos na pessoa, um personagem de Jeremias. Ou seja, a pregação de Jeremias era como fogo, o povo era como lenha. Era consumido pela pregação que Jeremias estava pregando. Então, só para os irmãos tentarem ver se estão conseguindo entender. Versículo 4 fala de duas oliveiras. As duas oliveiras apontam para Zorobabel e Josué. No versículo 5 fala de uma referência perto de Jeremias. Então nós temos aqui o personagem Jeremias. No versículo 6 está falando de sinais que apontam para Elias e para Moisés. Então nós temos a possibilidade de Zorobabel, Josué, Jeremias, Moisés e Elias. E agora? São duas testemunhas. Qual deles? Entende como que fica complicado? Apontar uma dessas pessoas? Então, por isso que existe uma outra linha de pensamento que nós vamos estar mostrando aos irmãos. Então, nós temos aqui 5 personagens, ou 5 descrições que apontam para esses 5 personagens bíblicos que foram muito importantes. Bom, outra linha de raciocínio, que acredita também, as duas testemunhas é a representação da lei e os profetas. Então, nós temos aí Enoque e Elias, Elias e Enoque, o Velho e Novo Testamento, temos aí judeus e gentios, temos aí a representação da lei e dos profetas. Olha quantas linhas de pensamento tem a respeito só desse assunto. Pois bem, no versículo 6, essas testemunhas, essas duas testemunhas, esses dois profetas, versículo 6, tem poder para fechar o céu para que não chova no dia de sua profecia. Quem fez isso aqui? Elias. Elias, no dia da sua profecia da terra, ele fechou o céu por 3 anos e meio, não choveu. Então está apontando para quem? Elias. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem fez isso? Moisés. Então, a Bíblia está apontando para vários personagens. É isso aqui que deixa complicado. As duas oliveiras, Zorobabel e Josué. Versículo 5, palavra que consome os outros como fogo, Jeremias. Versículo 6, poder fechar o céu, Elias. Poder para ferir as águas em sangue, Moisés.
e para convertê-los em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de praga, quantas vezes quiserem. Sabemos que não somente a questão de transformar água em vinho, água em sangue, mas foram 10 pragas que ocorreram no Egito ali, mediante o poder de Deus, na presença, na pessoa de Moisés. Então, olha para onde que joga isso aqui. Agora, no versículo 7, diz assim: quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá, e os matará. Vimos que no versículo 3, Deus diz que Deus deu poder a essas duas testemunhas para profetizar por 1260 dias. Por 3 anos e meio, esses dois profetizarão e ninguém pode matar, ninguém pode ferir, porque se alguém quiser fazer mal, vai ser morto. Porque o poder de Deus está ali sobre aquelas duas pessoas, aqueles dois profetas, e ninguém pode fazer mal. Eles têm poder para matar, poder para fechar o céu, poder para transformar a água em sangue, poder para trazer pragas sobre a terra quantas vezes quiserem. Só que no versículo 7 diz: mas quando acabar o seu testemunho, ou seja, quando o tempo que Deus liberou, o tempo que Deus determinou, 3 anos e meio, acabar, quando já, 3 anos e meio acabou. Agora a besta que sobe do abismo se levantará e fará guerra às duas testemunhas e os vencerá, matará. Então aqui acaba o período dessas duas testemunhas. Aí alguém pode perguntar assim: mas irmão, que besta do abismo é essa? Uma pergunta que o Eliezer fez um tempo atrás, algumas escolinhas. A besta do abismo é a mesma besta do mar, de Apocalipse 13. Porque abismo, se você for pegar no hebraico, profundidade do oceano. Né? Se for pegar no grego, é lugar profundo. Lugar profundo. Então, dependendo de sinônimos, algo parecido, é algo que simboliza caos, perturbação. Então sabemos que o anticristo, a besta de Apocalipse 13, que levantará do mar, o mar significa povo, nações, multidão. E agora o que vem do abismo, o que vem da profundidade. O abismo também, em contexto bíblico, principalmente em Apocalipse, mostra que o abismo é morada de alguns demônios, que estão aprisionados em demônios, lá nesse abismo, lugar profundo. Então, quando a Bíblia fala, ele vai levantar do abismo, essa besta que vai levantar do abismo, também o abismo aparece em Apocalipse capítulo 17, é a mesma besta, ou seja, é o anticristo. O anticristo escatológico, o final, é ele que vai se levantar depois do tempo que Deus determinou sobre as duas testemunhas. Quando acabar esse tempo deles profetizarem, que ninguém pode fazer mal, mas quando o tempo acabou, aí alguém pode fazer mal às duas testemunhas. E quem é que vai poder fazer mal? Você vê que a população, as pessoas, ninguém tem autoridade, condição de guerrear contra essas duas testemunhas, porque são poderosas e estão debaixo do poder de Deus. Só que depois que Deus já acabou o tempo determinado, agora o anticristo, porque a Bíblia diz que foi dado poder ao anticristo de fazer guerra ao santo e os vencer. Então Deus autorizará, Deus vai permitir que o anticristo faça guerra a essas duas testemunhas e mata essas duas testemunhas. A nossa forma de acreditar é que esse evento é um evento do fim, que acontecerá quando o anticristo se manifestará, ou seja, no final, tempo final. No tempo final, quando o governo anticristo, como o José falou, no governo anticristo, essas duas testemunhas se levantarão, ou seja, Deus levantará 2 profetas ungidos, isso mesmo que ele está falando. Deus levantará 2 profetas ungidos, eles pregarão e eles profetizarão. Agora, já que nós não vemos que esses 2 profetas, é Elias, ou Moisés, ou Enoque, ou Jeremias, ou Zorobabel, ou Josué, nós não cremos que seja nenhuma dessas pessoas. Por exemplo, Enoque não viu a morte, Elias também, nós não sabemos se morreu ou não, porque foi arrebatado, transladado. Então Deus vai mandar de volta para eles pregar. Por que nós não vemos como isso aí? Mas nós vemos que esses 2 ungidos, esses 2 profetas, que Deus vai levantar no tempo do fim, eles virão no mesmo espírito, no mesmo poder que Deus deu a Moisés, que Deus deu a Moisés, a Elias, que Deus deu o espírito de coragem a Zorobabel, que Deus deu o espírito a Josué, que Deus deu o espírito a Jeremias. Irmão, como é que funciona isso? Né? E graças a Deus, que falar dessa forma não nos dá dificuldade, porque nós já temos um exemplo disso. Como assim, irmão? Por exemplo, quando Jesus estava no monte da transfiguração, e ali Jesus ficou glorificado, Pedro disse: nossa, o bom é estarmos aqui. Só que aí ali apareceu Elias e Moisés. Aí é um outro ponto que, alguma linha desse assunto, aponta que essas duas testemunhas
é Elias e Moisés, porque Elias e Moisés apareceu no monte da transfiguração com Jesus. Mas ao respeito da transfiguração, a aparência de Elias e de Moisés, eles estavam mostrando que a lei e os profetas apontavam para Cristo, e o Cristo está ali. Porque a lei e os profetas realmente apontam para Cristo, e Cristo veio, Cristo nasceu. Só que as pessoas que tinham a lei e os profetas, que estudavam, os rabinos, doutor da lei, não reconheceu. E aquela visão foi mostrar essa aí de quem nós, profetas, porque não é a pessoa em si, Moisés e Elias, é o que eles representam. Porque até hoje, para o judeu, a pessoa de Moisés representa a lei. A pessoa de Elias representa os profetas. E até Jesus mesmo, vós tem lá, os que sentam na cadeira de Moisés, quando aos sábios, leia a lei. Porque na sinagoga tem duas cadeiras. E lá eles não tem um Novo Testamento. Não tem Mateus, não tem Marcos, João. Não tem. Eles não acreditam em Cristo. Eles são ortodoxos. Eles seguem a Torá, Talmud. Então, quando um rabino, um pregador escolhido para fazer a leitura, se ele pega alguma lei, algum livro da lei para ler, ele vai sentar na cadeira de Elias. Se ele pega algum livro da lei para ler, ele senta na cadeira de Moisés. Porque para o judeu, Moisés, a figura de Moisés representa a lei. Para o judeu, a figura de Elias representa os profetas. Agora, só que quando Jesus, no mundo da transfiguração, ele recebe, fica glorificado, aí aparece Elias e Moisés, e uma voz do céu, que Deus do céu dizia: esse é meu filho amado. Esse é meu filho amado. Os discípulos ficaram maravilhados com aquela visão. E Jesus falou para os discípulos: você não conta para ninguém o que vocês viram e ouviram, até que eu morro e ressuscite. Só que aí os discípulos fizeram a seguinte pergunta para Jesus: Senhor, se tu és o Cristo, por que os fariseus dizem que primeiro tem que vir Elias? Entenda, contei toda essa passagem da transfiguração para chegar nesse ponto. Depois desse evento da transfiguração, que apareceu Moisés e Elias, a pergunta dos discípulos é: Senhor, por que os fariseus dizem que é necessário que venha primeiro quem? Elias. Por que os discípulos falaram isso? Porque quem falava essa palavra, é necessário que venha primeiro Elias, não é uma frase que os fariseus criaram, é algo que está escrito em Malaquias, capítulo 4. Vamos ler aqui, em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, diz, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, estava profetizado. Aí não pensou, está vendo, irmão? Se já estava profetizado que tem que vir Elias antes do grande dia do Senhor, então, com certeza, essas duas testemunhas, uma delas é Elias. Assim, podemos pensar assim. Mas o que realmente está acontecendo? Estava profetizado, o Malaquias, que antes que venha o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, tem que vir quem? Elias. Aí eu pergunto, e Elias já veio? Elias já veio. Porque, aí nós vamos ler agora Jesus falando, né? Acho que em Mateus capítulo 17, se não me engano. Mateus capítulo 17, versículo 9 a seguir. Esse aqui é a questão da transfiguração que nós estávamos mencionando. E descendo eles do monte, aonde aconteceu a transfiguração, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão que eles tiveram lá, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Jesus disse: não conta essa visão que vocês tiveram aqui, até que eu ressuscite. É versículo 10. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Ou seja, se nós estamos tendo essa visão aqui no monte, e a lei e os profetas apontando para o Senhor, a voz do céu, Deus está bradando que o Senhor é o filho dele. Mas por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Ou seja, alguma coisa está fora de ordem. Se o Senhor é Cristo, cadê Elias? Porque ele tem que vir. Aí Jesus responde, versículo 11. E Jesus respondendo diz: em verdade, Elias virá primeiro, e ele restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram.
assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Jesus, ele reforçou a profecia, é verdade. Elias vinha primeiro, mas Elias já veio, e o povo não conheceu. Mas fizeram tudo o que quiseram, ou seja, a respeito de João Batista, né? Que vamos concluir, depois a gente fecha o pensamento. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem, ou seja, da mesma forma que fizeram com Elias, que veio e não reconheceram, vão fazer com o Filho do Homem, porque o Filho do Homem também veio e eles também não estão reconhecendo. Aí no versículo 13, então entenderam os discípulos que ele estava falando de João Batista. Elias tinha que vir? Tinha que vir. E Elias já veio? Veio. Mas Elias veio como? Em João Batista. Aí que negócio é? O que é isso? É encarnação? Não. O que a Bíblia está mostrando é o Espírito que estava em Elias, é o Espírito que estava em João Batista. A missão que estava sobre Elias, de preparar e restaurar todas as coisas, foi o que capacitou a João Batista a fazer todas as coisas. Porque ele diz, eu vim para preparar as veredas, ou restaurar todas as coisas. Então, João Batista é o Elias que havia de vir. Mas quando a gente vê em Malaquias, a intenção, até mesmo dos escribas, é que realmente Elias tinha que vir. A pessoa de Elias, o corpo de Elias. Mas o corpo, Deus, ele deixa as coisas, ele promete as coisas, a gente imagina algo, mas quando acontece não é como a gente imagina. Quando Elias tinha que vir, e não veio, Elias veio João Batista, mas cumprindo o ministério de Elias, por isso que nós acreditamos que essas duas testemunhas que se levantarão no fim, que são ungidos de Deus, que Deus vai levantar e vai dar poder e autoridade para profetizar por 3 anos e meio, não é o corpo de Elias, nem o corpo de Moisés, nem o corpo de Enoque, nem o corpo de Jeremias, nem o corpo de Zorobabel, nem o corpo de Josué, mas 2 pessoas que Deus levantará, 2 profetas, com o mesmo Espírito que capacitou esses 5 personagens, capacitará essas 2 testemunhas para falar aquilo que Deus já determinou. Amém, irmão? Deu para ajudar um pouquinho? Só para fixar um pouquinho, irmãos, esse final que eu falei dessa explicação é muito importante que vocês acompanhem, porque isso aqui é o que vai determinar o final da escola. Então, da mesma forma que nós temos aqui figuras de 5 personagens, Zorobabel, Josué, Jeremias, Elias e Moisés. Então, vamos repetindo, não acreditamos que será nenhum dessas pessoas, esses corpos que virão, que Deus levantará para testemunhar e profetizar na terra. Mas são 2 pessoas, 2 profetas, 2 ungidos que Deus levantará no tempo do fim, mas terão o mesmo Espírito sobre ele. Como assim, irmão? Por exemplo, Zorobabel e Josué, eles não se intimidaram pela dificuldade e a perseguição na reconstrução do templo, a ousadia. E como Deus mesmo falou assim, olha, e não vai ser nem por força, e nem vai ser por violência, mas pelo meu Espírito, diz Senhor, ou seja, é o meu Espírito que vai dar força, meu Espírito que vai dar capacidade. Então essas 2 pessoas não olharão a dificuldade de pregar e profetizar nesse tempo que o irmão Zé citou, nós vamos entrar nesse detalhe, mas eles terão um espírito de ousadia, de ânimo, que a dificuldade não desanimará. Eles terão o mesmo espírito que Deus deu a Jeremias, que a palavra da pregação desses 2 homens vai ser como fogo ao ouvido dessas pessoas. Quando eles abrirem a boca a pregar, essas pessoas serão na sensação de lenha, serão queimadas, incomodadas. Isso nós temos aqui. Nós temos aqui. A pregação deles vão perturbar, vão incomodar. Por quê? Porque o povo está totalmente em pecado, e profanidade, imoralidade. Nós vamos entrar nesse detalhe. Então a pregação desses 2 homens vai ser como a pregação de Jeremias. É como se estivesse saindo fogo da boca de Jeremias, as pregações consumindo o povo, que é Deus. Você, a sua palavra da boca de Jeremias vai ser como fogo, e o povo vai ser como lenha. Eles vão arder, eles vão queimar, vão se incomodar, vão odiar. Será como Elias e Moisés? Porque esses 2 homens também terão poder. Eles podem fazer sinais. Eles têm poder. Deus dará poder a eles para fazer maravilhas diante do povo. Quantas vezes quiserem. O mesmo Espírito que operou Zorobabel, Josué, Jeremias, Elias e Moisés estará nessas 2 pessoas capacitando para esse ministério da pregação do fim. Nós estamos no 2º ai, na 6ª trombeta, a pontinho, no finalzinho de tempo da 6ª para a 7ª trombeta, que é o fim de todas as coisas. Agora, irmão, por que tudo isso? Aí no versículo 7 diz que quando acabar esse tempo determinado por Deus, de pregação e profecia, levantará a besta do abismo, que é o anticristo, e eles fará guerra a essas 2 pessoas, 2 testemunhos, esses 2 profetas, e matará. Aí no versículo 8, olha só,
e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade. Primeiro aspecto, primeira direção, grande cidade. Segundo, que espiritualmente se chama Sodoma, que também se chama Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Dá para entender isso aqui? Complicado também, né? As assuntos complicados, eu sei que fica um pastor, ele manda para mim. Então, a menção, grande cidade. Que referência a gente tem quando fala assim, grande cidade? Babilônia. Aí caiu a grande cidade, Babilônia, não é assim? Acho que capítulo 18, se não me engano, de Apocalipse. Caiu a grande cidade, Babilônia, e está aqui. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade. Qual a referência? Babilônia. Que espiritualmente se chama Sodoma, que também se chama Egito, que onde foi o seu Cristo, ou o seu Senhor, foi crucificado. E Jesus foi crucificado onde? Aos redores de Jerusalém. Então está apontando para onde, igreja? Jerusalém. Está apontando para Judá. Tudo isso aqui está apontando para Judá. Mas o que é que o texto está mostrando a respeito de Israel? Que é o que o irmão José falou. Porque esses dois profetas vai levantar onde? Israel. Não é para as demais partes do mundo. É para Israel. E nós vamos tentar entender também o porquê para Israel. Por que Israel? Por que não nos Estados Unidos? Por que não aqui no Brasil? Por que não em outro país? Por que Israel? Tenta entender. Então, o versículo 8, ela está mostrando a situação espiritual, moral, política de quem? Israel. Qual é a referência de Babilônia? Prostituição. A mãe das meretrizes. Que prostituição é essa? Prostituição espiritual. Quando fala Sodoma, quando vem Sodoma, o que a gente lembra? Imoralidade sexual. Homossexualismo, foi isso? A destruição de Sodoma e Gomorra. Fala de Egito, potência política, idolatria, deuses, paganismo, cultos pagãos, onde seu Senhor também foi crucificado. Tudo isso aqui está apontando para a situação de Israel. Então, Israel já vai, mas ao tempo que isso vai passando, vai piorando, ou seja, vai intensificar mais ainda. Ou seja, Israel está sendo uma nação babilônica, idolatria cultual. Sodoma, imoralidade sexual. Tel Aviv, é uma das grandes cidades de Israel, Tel Aviv, é a cidade mais potente da passeata gay, a parada gay. Do Oriente Médio, a cidade de Tel Aviv é onde concentra o maior número de gays do mundo. E está onde? Israel. Israel. A parada gay mais famosa do mundo, Tel Aviv, Israel. Será que a Bíblia está errando quando aponta? Os países árabes, o islamismo, eles não aceitam homossexual de jeito nenhum. É pena de morte para o homossexual. Aí é onde, porque o Oriente Médio, a maioria dos países em volta, é tudo islâmico. Aí dentro de Israel, a potência religiosa é o judaísmo. Aí dentro de Israel, você tem os muçulmanos, você tem cristão, você tem o judaísmo. Agora, quando os países em volta que são islâmicos e eles são homossexuais, eles vão para onde? Tel Aviv, Israel. É um dos países que mais tem leis favoráveis ao homossexual. Israel. Olha que interessante. Então, o que a Bíblia, no versículo 8, está mostrando é a depravação da nação que Deus escolheu, Israel. Aí eles estão em conflito. Prostituição espiritual, a referência à Babilônia, na imoralidade sexual, referindo à sodomia, a opressão política e Deus, igual o Egito foi, e tudo isso onde o seu Senhor foi crucificado. Ou seja, a terra que Deus escolheu, o povo que Deus escolheu, está vivendo nessa depravação. Agora, dá para entender o porquê Deus levantar dois profetas? Por conta desse cenário, Deus ainda dá a última fonte de esperança para o seu povo, Israel. Então, para o judeu, eles ainda esperam o Messias. Se eles esperam o Messias, automaticamente eles esperam Elias. Ele não veio, o Messias não veio, ele não veio. Então, para o judeu é um negócio muito complicado. É uma situação complicada. Graças a Deus para nós, que a graça nos alcançou, nós entendemos, né? Cremos nessas palavras. Mas vamos dar sequência do texto aqui, versículo 9. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo seja morto, seu corpo morto seja sepultado.
E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão um presente uns aos outros. Portanto, esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Entende? Esses homens, por 3 anos e meio, pregando com poder, fazer sinais, Deus deu poder, castigar a terra quantas vezes fosse necessário, mas a pregação não é aquele evangelismo. Aceita Jesus porque Jesus te ama. Não é esse tipo de pregação. É um chamamento do pecado. É mais ou menos o estilo de pregação de João Batista. Ó, raça de víbora, né? Pregação de João Batista. Vê? Imagina se os fariseus estavam amando João Batista, né? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Olhou para Herodes, você está em pecado, a lei não permite você possuir a mulher do teu irmão. É uma pregação de tormento. É uma pregação de fogo ao ouvido, mesmo que mais, de gastura. Então a terra, os moradores, não estavam tendo paz enquanto esses dois profetas estão profetizando. É uma pregação que não é manso pecado, não, é chicote mesmo. Vocês estão achando que não vai ter juízo, tem juízo no inferno, é pregação terrível do fim, dia de tormento. Então ninguém podia fazer nada. As pessoas que tentavam se levantar eram mortas. Pragas vinham, o céu se fechava. E ninguém podia, não tinha poder para atacar essas duas testemunhas. Mas agora, depois que acaba o tempo e o anticristo, recebendo poder e autoridade para matar, o anticristo mata esses dois profetas. Aí toda a terra agora, eles se alegram. Eles se alegram, se regozijam, fazem festa, dão presente um ao outro, porque assim, a paz voltou. Porque a igreja, irmão, apesar de hoje mudou muita coisa, mas até hoje também, a igreja ela incomoda o ímpio. Ela incomoda, a pregação incomoda, a igreja ela prega contra o pecado, contra as trevas. Jesus disse, eu vim para desfazer as obras das trevas. Esses homens se levantaram, esses dois profetas, levantará para perturbar os moradores, trazer o arrependimento ao juízo. Mas isso aqui não é ruim não, isso aqui é graça. Isso aqui é graça, é misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus para o povo, principalmente em Israel, que está nessa depravação de pecado, e Deus está fazendo isso aqui como oportunidade, porta de escape, a última porta de escape, para que o povo abra os olhos, se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus é o Filho de Deus. Então, esses dois profetas, eles estão contando o anticristo, esse aí é o homem do pecado, esse não é Cristo não. Arrependa da sua sodomia, arrependa da sua idolatria, arrependa dos seus paganismos, arrependa dessa mortidão, podridão, essa dormência de apostasia. Então é uma pregação pesada, pesada. Agora, quando esses dois profetas morrerem, aí o povo vai se alegrar. Se alegrar. Agora, por que, irmão? A gente pensa assim também. Agora vamos entrar um pouco nessa linha. Por quê? A gente pensa que Israel está esquecido. Ah, Deus agora, o compromisso de Deus, o olho de Deus, o pacto de Deus é com os gentios. Não é assim, gente? Pensa assim? Porque antes de Jesus, a aliança toda era com Israel. Deus tratava tudo com Israel. Aí depois que Jesus morreu, ressuscitou, o evangelho, a graça, né, veio para pregar, e os judeus rejeitaram e o gentio abraçou. Aí a gente pensa que, então, esquece o Deus. Israel não tem mais chance. Mas quando a gente olha isso aqui, a gente percebe que tem um grande plano de Deus com Israel. Então, o que basicamente, irmão, apesar que a pregação ela perturba todos os moradores da terra, mas qual é o centro, que o foco? É Israel. O foco é Israel. Para fazer o povo de Israel, os judeus, acordar e reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Vamos estudar um pouquinho isso aqui? Agora nós vamos para Romanos, capítulo 11. Nós vamos ler versículo picado, que é muito grande, então nós vamos ler, que eu vou falando para vocês que a gente vai ler. Por exemplo, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 11, versículo 1. Diga-se, Paulo falando. Digo, pois, porventura rejeitou Deus seu povo? Que povo é esse que Paulo está falando? Israel. E a pergunta que Paulo está fazendo é o seguinte: porventura Deus rejeitou Israel, seu povo? Ele mesmo responde: de modo nenhum. Então, se nós pensar, Deus rejeitou Israel? Não. Deus não rejeitou Israel. Existe plano. Deus existe um plano para com Israel. Então, a pergunta que Paulo faz: porventura Deus rejeitou seu povo? Rejeitou Israel? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, Paulo deve dizer, se Deus tivesse rejeitado seu povo, eu também não estaria aqui. Eu sou judeu, eu sou de Israel, sou da tribo de Benjamim. Outro versículo, versículo 11. Vamos ler, por causa de fazer interligação, a gente senão é muito grande. No mesmo capítulo, versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? Ou seja, Paulo está afirmando, Israel tropeçou. Israel falhou. Mas o tropeço de Israel, a falha de Israel, é para que eles fiquem prostrados. Não existe mais chance de se levantar. Acabou para Israel. Não existe esperança para Israel, porque Deus não rejeitou seu povo. Mas Israel tropeçou, ele falhou, ele caiu. Por quê que ele falhou?
porque eles não reconheceram Jesus. Vim para os caras meus, os meus não receberam, não me reconheceram. Aí no versículo 11, porventura tropeçaram para que caísse ou ficasse prostrado, ou não tivesse mais como força para se levantar? De modo nenhum. Ou seja, então nós dois pontos. Deus não rejeitou Israel. Israel falhou. Israel caiu. Mas eles não ficarão caídos ou prostrados. De modo nenhum. Mas pela sua queda, ou seja, um dos motivos, ele caiu, Israel caiu, falhou, rejeitou. Mas pela queda deles, veio a salvação aos judeus. Aos gentios, perdão. Por causa da queda de Israel, veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Então, um dos motivos de Israel não reconhecer, de Israel cair, de Israel falhar, e agora veio salvação para quem? Para os gentios. Vindo a salvação para os gentios, isso aí é para incitar a emulação, ou seja, o ciúme. Emulação é ciúme. Porque o Cristo é judeu, Jesus é judeu. E Jesus veio para o que era seu, e eles não receberam. E agora, já que eles não receberam, aí começa o evento dos gentios na casa de Cornélio. Quando Cornélio, uma família gentílica, recebe o mesmo Espírito Santo que o judeu recebeu. E isso trouxe tumulto na igreja judaica cristã, que eram os judeus que criam em Cristo. Cornélio, Pedro, você entrou na casa de Cornélio, o gentio, o impuro. Aí Pedro explica como podemos negar a ele o batismo, se recebeu o mesmo Espírito que nós recebemos. O que Deus está causando? Ciúme. Rapaz, o Deus que era só nosso, o Cristo que era só nosso, agora é deles. Vão deixar isso acontecer, não. Vamos crer também. Então, o plano de Deus é que os judeus vissem os gentios crendo e eles crescem por causa de ciúme, de não querer abrir mão de Deus, de ter Deus só para eles. Mais ou menos por aqui, mas vamos ver mais. Então, veio a salvação aos gentios para os incitar os judeus ao ciúme. Versículo 12. E se a queda de Israel, queda do judeu, é a riqueza do mundo, então a queda de Israel é a riqueza do mundo. E a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais será a sua plenitude. Olha o plano aqui. Israel caiu? Caiu. Vai ficar para sempre prostrado? Não. Deus rejeitou Israel? Não. Rejeitou Israel. Agora, se a queda, a dureza do coração de Israel, a diminuição de Israel trouxe riqueza ao mundo, porque realmente, olha como que hoje, o mundo inteiro, os continentes, os países conhecem Cristo. Tudo isso começou a ocorrer por causa disso daqui. Agora, Deus rejeitou Israel? Não. Deus abandonou Israel? Não. Agora, se a diminuição de Israel e se a queda deles trouxe riqueza ao mundo e trouxe riqueza aos gentios, imagina a plenitude deles. Se na queda, no abatimento, já trouxe isso aqui tudo, esse favorável ao mundo todo, imagina quando chegar de novo a plenitude do judeu. Imagina quando chegar a plenitude de Israel. Pois bem, vamos ler o versículo. Versículo 23. Aí diz assim, ó, e também eles quem? Judeu. Também eles, judeus. Se eles não permanecerem na incredulidade, porque é incrédulo, só incrédulo, não acredita em Cristo. Bem pouco judeu acredita em Cristo. É muito pouco. E a conversão de um judeu a Cristo é muito difícil. Mas alguns judeus são messiânicos. Judeus messiânicos. Acreditam que Jesus de Nazaré, nasceu de Maria, é o Filho de Deus. Mas a grande massa não. Mas por causa da incredulidade, da queda, do abatimento deles. Agora, versículo 13. E também eles, se eles não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para nos tornar a enxertar. Aqui ele vai fazendo uma analogia da figueira, da oliveira, né? Aí no versículo 24. Porque se tu, falando agora de nós, gentil, se tu foste cortado natural zambuzeiro, ou seja, nós éramos da oliveira brava. Nós não tínhamos nada de envolvimento com isso aqui. Mas olha o plano de Deus. Se nós que éramos da oliveira brava, nós fomos cortados dos zambueiros do bravo, e contra a natureza, contra a explicação lógica, contra aquilo que é natural, nós fomos enxertados na boa oliveira. Nós fomos enxertados na boa oliveira. Quanto mais esse, ou seja, então Israel caiu, Israel está diminuído, Israel está na incredulidade, aí então já era Israel. Rapaz, para nós que era tão distante, era contra a natureza, nós já estamos na graça hoje. Se para nós, que era contra a natureza, se tornou possível, imagina para eles que são ramos naturais. Eles estão cortados, mas eles são ramos naturais. Aí diz assim, ó, quanto mais para esses que são naturais.
serão enxertados na sua própria oliveira. De forma simples, não de forma simples. Porque para Deus nada é impossível, nada é impossível. Mas o que é mais fácil? Você pegar uma oliveira brava e fazer dar certo na oliveira boa, ou você pegar o ramo da oliveira boa e enxertar de novo na oliveira boa? É muito mais fácil enxertar o ramo da oliveira boa na oliveira boa. Se para nós que estava muito mais difícil se tornou possível, porque poderoso é Deus para isso, imagina para eles. Deu para entender? Mas vamos ler o versículo para finalizar, versículo 24, 25, nós lemos aqui, o 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. O endurecimento veio em parte sobre Israel. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, falou aqui duas coisas. Plenitude dos gentios e a plenitude do judeu. Foi? Perguntou o Flavinho? Irmão, e essa plenitude do judeu? Agora eu pergunto, o judeu está vivendo plenitude? Não. Quem é que está vivendo a plenitude? Gentios. Mas Deus rejeitou Israel porque eles caíram, porque eles falharam, porque eles foram cortados da oliveira boa. Mas nós somos enxertados da oliveira boa porque nós estamos vivendo o tempo da plenitude dos gentios. Quando fala tempo da plenitude dos gentios, é o tempo aceitável, favorável para todos os que não são judeus. E com isso, esse plano de Deus, que poderoso é Deus, que determinou os planos, decretou o plano, e o plano é executado de acordo com os decretos divinos de Deus, e são irrevogáveis. Nós, o mundo todo, está vivendo a riqueza e as bênçãos por conta da queda de Israel. É o que Paulo está tratando. Então, todo esse tempo, nós estamos vivendo o tempo da plenitude do judeu. Mas o que é que Paulo está querendo mostrar? Que vai voltar o tempo da plenitude de quem? Então, ele está falando que vai chegar o tempo, até que o tempo da plenitude dos judeus haja entrado. Até que o tempo da plenitude dos gentios haja completado. Então, vai chegar o tempo, uma hora, que da mesma forma que está favorável para nós, gentios, vai voltar a ser favorável para quem? Para Israel. E qual o tempo, o período, o momento que é mais favorável para isso acontecer? Nas duas testemunhas. Amém, irmão? Deu para juntar o quebra-cabeça aí? Então, se não foi fácil chegar até aqui, né, nesse tipo de raciocínio, não foi muito difícil mesmo. Mas, graças a Deus, o Senhor nos deu essa direção. Essa direção. Porque aquilo que era tão difícil para a gente entender, até mesmo Romanos 11, entender Apocalipse 11, parece que esses dois momentos eles se encaixam. Eles se encaixam. Então, nós estamos vivendo a plenitude do gentio. Tempo favorável a nós cremos, se arrepender, gentil, ver Jesus, reconhecer Jesus. E enquanto os judeus, Israel, está endurecido em parte, enquanto eles ainda estão caídos, mas Deus não rejeitou eles. O plano de Deus, de chegar nesse tempo, de Deus levantar um grande avivamento, principalmente em Israel. A pregação do arrependimento desses dois profetas levantará poderoso, levantará cheio de autoridade, para chamar, para convencer, mediante a pregação da palavra, apontando para Cristo. Olha, Cristo já veio, nós já estamos no final, Cristo breve virá, arrependa dos seus pecados, da imoralidade, arrependa dessa dureza, porque esse endurecimento vem em parte. Vai chegar a hora que Deus será favorável a Israel e os corações deles se abrirão, os olhos deles se abrirão, os ouvidos deles se abrirão. Mas é muito bom, porque Paulo, enquanto era zeloso da lei, olha os prejuízos que ele estava trazendo à igreja. E quando ele se converteu a Cristo, olha os benefícios que ele trouxe à igreja. Mas não é uma figura assim? Então, se eles estão caídos hoje, e a queda dele trouxe grande benefício para a igreja em Cristo, imagina quando esse povo se levantar reconhecendo Jesus como seu Messias. Como o mundo vai ser assim, impactado poderosamente. Mas lembrando que tudo isso aqui, nós estamos em um tempo de grande aflição. Porque tudo aqui, essa passagem de Apocalipse 11, é um evento que ocorre na grande tribulação, no reinado do anticristo. Mas olha como é o plano de Deus. Ele fez, ele executa, ele determina e ele cumpre. Está escrito. Amém? Se ele tem medo de paz, ele está comprar, não tem mentira. Mais ou menos por aí. Pode ser nesse período, porque vemos que quando a besta, em Apocalipse 13, ela se levanta do mar, ela reina por 3 anos e meio e foi dado poder de fazer guerra aos santos vencesses. Só que o poder de fazer guerra aos santos vencesses, ela não tem poder para atingir os 2 profetas nesse período. Somente quando acabar esse período de 3 anos e meio,
no final dos 3 anos e meio, que aí ela vai receber o poder para matar esses 2 profetas. Aí matarão esses 2 profetas. Só que aí o que acontece? Se nós acompanharmos a leitura, depois que o povo está se alegrando, se regozijando, no versículo 11, que ele fala que esses 2 profetas foram mortos e estão lá, na praça. E ninguém pode sepultar, ninguém sepultou. É uma forma de humilhá-los, de não dar um sepultamento digno, de tratá-los como animais indignos até de sepultamento, mas outra forma de mostrar para o mundo todo, nós destruímos, nós vencemos eles. Só que no versículo 11 diz, depois desses 3 dias e meio, que esses 2 profetas estavam mortos da praça, seu corpo lá, veio o Espírito de vida vindo de Deus e entrou neles, e eles puseram sobre os pés. E caiu um grande temor sobre os que viram, porque estavam na praça. E quando eles foram mortos, o mundo todo se alegrou. Então, provavelmente isso aqui é uma ideia de comunicação mesmo, né? Igual hoje nós temos nas mídias. Hoje dá, né? Então, os meios de comunicação vão propagar, morreu. Aquele que perturbava a terra. Aquele que apontava o pecado. Aquele que morreu. Aí todo mundo se alegrando. Só que enquanto eles estão agora na praça lá, veio o Espírito de vida da paz de Deus. E estão na praça. E entrou neles, eles se puseram de pé, e caiu um grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma voz do céu que lhe dizia, vem para cá. Eles subiram ao céu em uma nuvem, e os inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus do céu. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai breve virá. Aí o terceiro ai é o último. É a 7ª trombeta. Depois de todo esse evento maravilhoso, que a gente vê que Deus não rejeitou Israel, que Deus tem plano de Israel, de chegar a plenitude novamente para o judeu. Levanta 2 profetas, ungidos de Deus, pregar com poder, com autoridade, com palavras de confronto. Muitos deles ainda não se arrependeram. Muitos deles não se arrependeram. E quando esses 2 profetas, eles se alegraram. Mas quando o Espírito de vida veio nos profetas, ressuscitaram os 2 profetas e arrebatou esses 2 profetas na nuvem. E aconteceu um grande terremoto na cidade, uma 10ª parte da cidade afundou, 7.000 homens morreram. Os outros que ficaram atemorizados, fez o quê? Deram glória a Deus. Glorificaram a Deus. E tratar com Israel é justamente isso. Israel sempre foi tratado dessa forma. Israel sempre aconteceu isso com o judeu. Leis quando Moisés tirou os hebreus do Egito, chegou lá, Moisés no monte, 40 dias orando, aí o povo, vou fazer bezerro, Moisés, Arão, vamos fazer bezerro, Arão, vamos fazer Deus para guiar. Aí está Moisés orando e eles fazem um bezerro. Quando Moisés desce para o monte, o que Moisés fala? Quem é de Deus, vem para cá. E quem não quer, para lá. E aqueles que não querem Deus foram mortos. Não é assim? Na rebelião de Coreia da Terra virão. Fizeram a rebelião. Novamente. Quem é de Deus, vem para cá. E os que não eram de Deus, a terra abriu e engoliu. Então, se tratando de judeu, sempre vai ter aqueles. Quem crê, vem, salvo, vida. Quem não crê, morte. E o último evento dessa situação, que é semelhante, decorrente, veio a espada, morto com espada, morto com serpente, morto com terra abrindo, né? Morto com pragas. Aqueles que acreditavam, Deus poupava. E aqueles que não acreditavam, Deus castigava. O último evento semelhante de toda a história vai ser nesse dia. Aqueles que acreditam glorificarão a Deus. E os que não acreditaram serão mortos. E aí fecha esse período do segundo ai, a 6ª trombeta. E breve vem a 7ª trombeta. Então isso aqui é o evento do fim. Essas 2 testemunhas. Não cremos que é carnalmente Elias, Moisés, Enoque, Jeremias, Zorobabel, ou Josué, mais 2 homens, 2 pessoas que Deus levantará, ungir esses 2 profetas com o mesmo espírito, força e poder que Deus já trabalhou em homens da fé no passado. E eles perturbarão a terra, pregarão juízo, pregarão quase o estilo de pregação de João Batista. Arrependei-vos, pois o machado está posto à raiz da árvore. E hoje, Israel está vivendo uma depravação gigantesca, né? Sendo aí idólatras, homossexuais, cultos pagãos, endurecimento, idolatria, opressão política, tudo isso que nós estamos vendo aí.
mas Deus ainda não abandonou o seu povo, que é Israel. Deus não abandonou os remanescentes, que ainda tem os remanescentes. Tem aqueles que vão crer, tem aqueles que... Remanescente é o resto, é o restinho que vão ser fiel. Nessa passagem de Romanos 11, ele cita o exemplo de Elias. Não, Elias, você não está sozinho, porque Deus poupou 7.000 que não também se dobrar diante de Jezabel. Então, Deus tem um plano para Israel, porque lá tem um remanescente de Israel que vão ser salvos e vão crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, isso aí a gente fica pensando assim, por exemplo, nós estamos aprendendo tudo do gentio, irmão, e quando voltar a plenitude do judeu? Por quê? Nós não estamos vivendo a plenitude do gentio, mas o judeu, ele se converte? Ele se converte, né? Tem judeu que se converte hoje? Ué. Mas quem que se converte mais? O gentio ou o judeu? É o gentio, que é a plenitude do gentio. E quando voltar a plenitude do judeu? Aonde vai estar acontecendo o maior avivamento de conversão? Aí é no judeu. Amém? Não vai chegar a plenitude do judeu, aí então o gentio não salva. Salvo. É salvo. Mas é menos. Eu aproveito, porque quando a gente vê Apocalipse 13, o anticristo se levanta e faz guerra ao que é o santo. Você está achando que vai ter mais pregação de vídeos em cima? Está achando que você vai estar sentado aqui ouvindo uma pregar mais? Acabou, filho. Esquece. Tem mais não, a igreja está fechada. Tem igreja, tem rede social para falar de Deus. Hoje já estou monitorando. Hoje os pastores não podem falar sobre casamento. O pastor da presbiteriano foi falar, não, casamento é homem e mulher. O pastor disse, é do diabo. Ele foi chamado da Polícia Federal para depoimento. Então, todo conteúdo a respeito de fé, religião e princípio, proibido. Você vai poder usar as redes sociais? Né? Pode. Você vai falar de qualquer outras coisas, mesmo oposição ao governo, mesmo em questões religiosas. Você quer falar? Exalta o anticristo, a pessoa do anticristo. O falso profeta trabalhar em prol do anticristo. Agora, pregação, vou entrar no YouTube para ouvir hino, irmão. Tem indo mais no YouTube, não. Foi tirado. Eu vou entrar no YouTube para ver a pregação lá. Que pregação? Não tem pregação mais não. O povo vai ser aí, uns vão ser mortos, outros passar pela espada, e aqueles que Deus vão poupar fugindo aí, escondidos aí. Então, o avivamento vai estar voltado, apesar os dois profetas incomodar a terra, os habitantes da terra, mas o epicentro é Israel. É lá.